E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato e no vídeo de hoje vamos falar sobre os últimos episódios da segunda temporada de Mushoku Tensei. E se gostar do conteúdo por qualquer motivo, dá um like e se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. E agora bora pro vídeo. Esses últimos episódios começam com o Fitz depressivo e ela fica se perguntando o que tá acontecendo com o Rudeus, porque ela sabe que ele tem algum tipo de relação com a Silent, mas ela ainda não sabe qual é. Além disso, ela começou a reparar que o Rudeus, apesar de estar na universidade há um bom tempo, ele nunca arrumou uma namorada. Inclusive, ela até começa a pensar que ele poderia estar fazendo isso porque ele fez algum tipo de voto de castidade ou um negócio assim. Ela quer contar pro Rudeus que na verdade ela é a Sylph, mas ela não tem coragem pra isso. Depois disso, o Rudeus tá andando pela universidade e ele percebe que depois que ele derrotou o Rei Demônio, todos os alunos da universidade começaram a ficar com medo dele. Porque querendo ou não, depois que ele derrotou o Fitz e o Rei Demônio, os alunos reconheceram que ele é muito poderoso. E é até natural que eles ficassem com medo, mas o Rudeus não deixa essa fama repentina subir a cabeça, e ele continua agindo normalmente, o que é um ponto bem positivo, pelo menos ele não ficou arrogante. Depois disso temos a controvérsia do vídeo, que não podia faltar. Dessa vez o Rudeus, o Zanobi e a Julie vão almoçar, e essa desgraça chega bêbado. Só cachaça. E oferece cerveja pra Julie beber. Bem, é errado dar bebida pra criança? Muito. Mas eu também não vou ficar bancando moralista aqui por causa disso. É errado e acabou. Mas como essa história é uma ficção, eu acho que o autor tem um total direito de colocar na história dele o que ele quiser. Além disso, essa foi a polêmica mais leve que a gente teve nessa temporada. Não vamos esquecer que nessa segunda temporada a gente já teve escravidão e o protagonista sequestrando duas garotas e deixando elas em cárcere privado. Então o Rudeus é convidado para um encontro na cidade com um antigo grupo de aventureiros que ele fazia parte, e na volta desse encontro ele encontra o Luke e o Fitz fazendo compras na cidade. O Rudeus tenta falar com os dois, mas eles são meio hostis com o Rudeus, como se estivessem querendo que o Rudeus fosse embora o mais rápido possível. E o Fitz nem sequer fala com o Rudeus, e o Rudeus vai embora pensando que tem alguma coisa errada com ele. Quando o Rudeus volta para a escola, ele quer desabafar com alguém sobre os problemas dele, mas ele acha que nenhum amigo dele vai querer ouvir, porque o Zanobi e a Julie estão fora da escola, a Lin e a Pucena não vão querer ouvir ele de verdade, e a Shizuka tá cheia de problemas para resolver. Ele começa a andar pela universidade até encontrar o Fitz na biblioteca. Então o Rudeus pergunta pro Fitz o porquê ele evitou falar com ele quando eles se viram na rua, e o Fitz responde pro Rudeus que ele não falou com ele naquela hora porque ele estava de guarda da princesa, e por isso ele não tinha permissão para falar com ninguém, porque segundo o próprio Fitz, ele não fala durante a guarda porque as pessoas não levam ele a sério, porque a voz dele é meio infantil. Daí o Rudeus percebe que a pessoa que ele viu na rua não era o Fitz, mas sim a princesa Ariel, que de alguma forma estava disfarçada como Fitz. Depois disso, o Rudeus, mesmo pensando que o Fitz é um homem, ainda assim ele ficou apaixonado por ele, e o Rudeus começa a se questionar o que ele deveria fazer para resolver essa situação dele com o Fitz. Depois disso, o Rudeus está de boas na biblioteca pensando na vida. O Fitz chega de surpresa, o Rudeus se assusta e vai cair no chão. O Fitz tenta segurar ele, mas acaba caindo por cima do Rudeus. E o Rudeus finalmente percebe que o Fitz não é um homem, e sim uma mulher. O Rudeus questiona se ele é uma garota, e o Fitz se assusta com a pergunta do Rudeus, e depois disso ele vai embora, gritando que ele é assim um homem. Essa queda gerou um resultado positivo pro Rudeus, porque ele percebeu que o membro dele acordou por um momento depois que o Fitz caiu por cima dele. Então a princesa chama o Fitz para questionar ela o que tá acontecendo entre ela e o Rudeus, porque ele quase estragou o disfarce dela quando os dois se viram na cidade. E a princesa fala pra Sylph que ela também sabe sobre o que aconteceu com ela e o Rudeus na biblioteca. Daí a princesa pergunta qual o tipo de relação que a Sylph quer ter com o Rudeus, e a Sylph responde que ela quer dividir uma cama com ele, mas ela tem medo de se declarar pro Rudeus porque ele não reconhece ela, e por isso ela tem medo de ser rejeitada. Fala sério que é só esse motivo. Sinceramente eu esperava mais. Então a princesa, o Luke e o Fitz começam a pensar em uma maneira do Rudeus reconhecer a Sylph, e por isso a Sylph começa a contar pra eles sobre a infância dela com o Rudeus, como eles se conheceram, a relação que eles tinham, etc, e por aí vai. Ela faz isso até chegar no dia que os dois tomaram chuva e o Rudeus tirou a roupa dela à força, porque ele achava que a Sylph era um homem. Percebam que a Sylph conta essa história meio envergonhada, achando essa história completamente normal, como se fosse uma situação fofinha da infância dela. Enquanto isso, os outros dois ficam olhando pra ela, achando essa história
história é um completo absurdo, mas graças a essa história da Sylphie, a princesa cria um plano para fazer o Rudeus reconhecer ela. Mas antes de colocar esse plano em prática, a princesa pergunta de novo qual é a relação que ela quer ter com o Rudeus. E do nada, em vez de só responder normalmente, a Sylphie começa a falar para a princesa todas as fantasias eróticas que ela tem com o Rudeus. Depois disso, a princesa dá um ultimato na Sylphie, dessa vez é tudo ou nada. Se ela não conseguir fazer o Rudeus lembrar dela, a princesa vai obrigar a Sylphie a se afastar dele. Daí o Fitz encontra o Rudeus na hora do almoço e ele contrata o Rudeus para ajudar ele a ir buscar uma flor muito rara na floresta, que tem perto da cidade. Porque a princesa entrou em uma disputa com um nobre da universidade, porque o cara começou a se gabar pra ela que os guardas dele eram muito brabos. Mas a princesa falou pra ele que o Fitz é mais brabo ainda, e pra provar isso, a princesa mandou o Fitz encontrar uma flor muito rara na floresta. E como essa floresta é muito perigosa, o Fitz decidiu pedir o Rudeus pra acompanhar ela. Logicamente, essa história toda é só uma desculpa pro Rudeus ficar sozinho com o Fitz. E na floresta o Fitz pega o cajado do Rudeus e logo depois ele faz chover. E os dois são obrigados a se abrigar em uma caverna que eles acham na floresta. Bom, resumindo todo esse rolê, o grande plano da princesa é recriar a situação onde o Rudeus tirou as roupas da Sylphie à força, porque ele achava que ela era um homem. O Rudeus tira as roupas dele e coloca pra secar, mas ele percebe que o Fitz, mesmo morrendo de frio, continua de roupa. O Rudeus fica bem preocupado com ela, porque se ela pegar muito frio, ela pode ficar doente, e ele faz de tudo pra convencer ela a tirar a roupa. E é bem surpreendente, porque ele tenta fazer ela tirar a roupa só porque tá preocupado com a saúde dela, e não porque ele tem algum outro interesse. E o Rudeus até pergunta se ela quer que ele construa uma divisão na caverna pra ela. Mas como o Fitz recusa tudo, o Rudeus decide sair da caverna. Mas o Fitz impede ele e acaba pedindo pro Rudeus tirar as roupas dela, porque ela não consegue fazer isso sozinha. E eu não tô nem inventando, essa foi a melhor desculpa que ela inventou pra convencer o Rudeus a tirar as roupas dela. Se bem que pro Rudeus não precisa muito pra convencer ele a fazer isso. Enquanto o Rudeus tira as roupas do Fitz, ele começa a ter um déjà vu, porque ele começa a lembrar que isso já aconteceu antes. Mas ele só reconhece a Sylphie pra valer depois que ele tira os óculos escuros dela. É um reencontro bem emocionante, até que bem bonitinho, mas logo depois o Rudeus percebe que o guerreiro dele acordou. E ele até tenta chegar nos finalmente com a Sylphie, mas a barraca desarma logo depois. O bicho só passou pra dar um oi e depois foi embora de novo. Daí os dois começam a conversar sobre tudo que aconteceu com a Sylphie depois do desastre, e o Rudeus explica pra ela sobre a doença que ele tem. E o Rudeus também fala pra ela que esse também foi o motivo que fez ele vir pra universidade. No outro dia eles voltam pra universidade e a Sylphie fala pros amigos dela tudo o que aconteceu entre ela e o Rudeus. E os amigos da Sylphie começam a pensar em uma maneira de curar o Rudeus. O Luke até se comove com a situação do Rudeus, porque eu acho que pra muito homem por aí ficar broxa é o pior pesadelo possível. E daí ele diz que pra curar o Rudeus eles precisam fazer a Sylphie ficar mais feminina, porque do jeito que ela se veste ela não tem apelo sexual nenhum. E ele acaba meio que chocando a Sylphie sem querer. A verdade dói. Depois de um tempo, o Luke chega e dá pra Sylphie uma garrafa com um super Viagra. Se vocês não lembram dessa garrafinha, o Rudeus comprou uma dessas lá na primeira temporada, quando ele tinha uns 11 anos. Foi uma cena bem estranha um cara vender isso pra uma criança. Se eu não me engano, eu acho que ele queria usar isso com a Ares. Quer dizer, eu só acho. Você é muito doente. Eu não tenho certeza de nenhuma, porque faz muito tempo que eu vi a primeira temporada desse anime. Daí os três preparam tudo e de noite a Sylphie vai pro quarto do Rudeus. E os dois tomam essa garrafa toda de Viagra. E graças a essa garrafa de Viagra do Luke, eles conseguem chegar nos finalmente e o anime só corta pro dia seguinte. Mas o interessante não é que eles dormiram juntos, mas sim que no dia seguinte o Rudeus acorda sozinho de novo, e ele revive todo o trauma que ele sentiu quando a Ares foi embora. Emotional damage. Mas ele fica aliviado porque logo depois a Sylphie volta, falando que ela só saiu do lado do Rudeus porque ela foi agradecer aos amigos dela pela ajuda que eles deram. O Rudeus abraça a Sylphie e ele diz pra ela que ele finalmente foi curado dos problemas de impotência que ele tinha. E é uma pena, mas parece que eu não vou mais poder fazer piada com o Rudeus sendo broxa. Depois disso o Rudeus vai falar com a princesa porque ele quer agradecer de alguma forma pela ajuda que ela deu pra curar ele. E a princesa pede pro Rudeus pra
pra apoiar ela nas disputas políticas que ela tem. O Rudeus fala pra princesa que ele se afastou dos membros da família dele porque ele não queria se envolver nas brigas internas da família por poder. Mas como a Sylphie é guarda da princesa, ele quer lutar junto com a princesa pra proteger ela. E depois disso, o Rudeus decide apoiar a princesa na disputa pelo trono contra o irmão dela. Depois disso, o Rudeus pede a Sylphie em casamento e o anime acaba assim, com o Rudeus e a Sylphie juntos. E tem uma tela final falando que essa segunda temporada também vai ter uma segunda parte. Essa segunda temporada de Mushoku Tensei foi cheia de altos e baixos. Pra começar, o anime deixou de ser aventura e virou um anime de vida escolar meio genérica. Mas ainda assim eu gostei dele. Teve uma evolução boa do protagonista, não só como pessoa, mas em caráter também. Isso se a gente comparar o Rudeus de agora com o Rudeus da primeira temporada. Além disso, esse foi o primeiro anime que eu vi que criou quase uma saga só pro protagonista deixar de ser broxa. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até um outro dia.